abençoe. Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 29. 1451 antes da era cristã. Glória a Deus. Alimentos limpos e imundos. Filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos cortareis com golpes, nem fareis calva sobre os vossos olhos, por causa de algum morto. Isso quer dizer, os pagãos faziam isso, né? Por isso, o povo de Deus não podia fazer, né? Acompanhar o ritual do mundo. E como a igreja moderna não pode também acompanhar o ritual do mundo mundano, né? 2. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu dentre todos os povos que estão sobre a face da terra, para que lhe sejas o seu próprio povo. Sorte de Israel, né? Israel tinha que receber a palavra do Senhor e dela ao mundo. Além disso, seria a matriz do Messias Israel. Dali, pois, todas as restrições foram feitas, com propósito e com razão, as quais, se fossem violadas, restringiria o mesmo propósito de Israel. 3. Nada abominável comereis. 4. Estes são os animais que comereis: o boi, a ovelha e a cabra. 5. O cervo e o corça e o búfalo e o camuça e o texugo e a cabra montesa. O antílope, né? O carneiro montês, né? 6. Todo animal de unhas fendidas, divididas em duas, e que rumina entre os animais, esses comereis, amém? 7. Porém, estes não comereis dos que rumina ou tem a unha fendida: o camelo, a lebre, o coelho, porque rumina, mas não tem a unha fendida. Imundos vos serão. 8. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, vos será imundo. Da carne desses não comereis, nem tocareis os seus corpos mortos. 9. Isto comereis de tudo o que está nas aves, tudo o que tem barbatanas e escamas comereis, amém? 10. Mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas não comereis, imundo vos será. 11. Toda ave limpa comereis. 12. E estas são das que não comereis: a águia, o quebrantos só e o chofrango. 13. E o avestruz
e o falcão, e o milagre, segundo a sua espécie. 14. E todo o corvo, segundo a sua espécie. 15. E o bufo e o gaivota, e o gavião, segundo a sua espécie. 16. E a cegonha, e a coruja, e o cisne. 17. E o pelicano, e o corvo marinho, e a grala. 18. E a garça, e a polpa, segundo a sua espécie. O abutre e o morcego. 19. E todo o inseto que voa vos será imundo, não se comerá. 20. Toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, não dará a ele, e ele darás a ele, e ele comerá, ou poderá vender ao estrangeiro. Versículo 21, né? Não comereis nenhum animal morto. Repetir. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, o darás a comer, ou o venderá ao estrangeiro, porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito com o leite da sua mãe. Eu repito novamente na outra linguagem, na outra Bíblia, umas corrigidas misturadas. Não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, o darás, e ele o comerás, ou poderás vender ao estrangeiro gentil, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. Não cozerá o cordeiro no leite da sua mãe. Gentil, o estrangeiro é o gentil. Um cordeiro, tanto pelo motivo que o cordeiro tipificava mais a Cristo que qualquer outro do mundo animal. João 29, nós já vamos lá. Quando Jesus foi à cruz, todas essas regras particulares a respeito do comer foram concluídas. Isto se evidencia em Atos capítulo 10, com respeito à visão dada a Pedro. Nós vamos no Santo Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, 29. Depois nós vamos para Atos 10. Lá no Pedro, Deus mostrou lá através de Pedro, né? Depois da morte de Jesus, essas rituais acabaram. Acabou. Glória a Deus, aleluia. Vamos pegar aqui. Santo Evangelho segundo escreveu São João 1, versículo 29. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia lá e confira comigo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse:
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, irmãos, vamos lá para Atos, capítulo 10. Atos 10, o cumprimento da palavra, Deus aí vai ter que mostrar a Pedro, quando Pedro ainda estava preso no passado. Ali, o centurião. Glória a Deus, aleluia. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, glória a Deus, e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, né? Um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio! Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, na qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Glória a Deus. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca... Olha o que ele vai dizer aqui. Nunca coisa alguma comum e imunda, né? Nunca comi, né? Disse, segunda vez me disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Então acabou a cerimônia, né? E aconteceu isso por 3 vezes. O vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta
perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque Deus não gosta de dúvida, viu, irmão? Eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem por testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato, chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio ao recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali havia ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum o imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Porquanto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E diz Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envie, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Este está em casa de Simão Curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus, aleluia. A cerimônia acabou. Glória a Deus. Que Deus é misericordioso, hein, irmão? Vamos virar coisa. Mas que Ele é agradável, aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Essa palavra vós
bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual matara pendurando-o no madeiro. E a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunha todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouvia a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. A leitura foi grande, mas eu fiz, né? Foi 48 versículos, né? É bom fazer essa leitura para abrir a mente das pessoas, né? Glória a Deus. Versículo 22 de Deuteronômio 14, 22. Versículo 22. Indispensavelmente dizimarás de todo o produto da tua semente, que render no teu campo ano por ano. Dizimar significa dar a 10ª parte. O fundamento de dizimar não foi dado na lei, mas sim havia sido há 400 anos antes, com Abraão. Ele entregou o dízimo a Melquisedeque, que era um tipo de Cristo. Por isso que o dízimo continua. Gênesis 14, 19, 20. Hebreus 5, 6. Todos nós somos filhos de Abraão. Gálatas 3, 7. Agora vamos fazer essas referências são indispensáveis, né? Vamos lá. Primeiro nós vamos voltar lá em Gênesis, né, irmão? Gênesis 14, 19 e 20. Vamos voltar lá no livro do início. Vamos lá. 19, 14, 19 e 20. De Gênesis. Abençoou-o e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja
o Deus Altíssimo, que entregou aos teus inimigos as tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo, né? Glória a Deus. Agora, vamos lá para Hebreus. Vamos voltar lá no livro aos Hebreus, lá no final da Bíblia, praticamente. Hebreus, eu estou pertinho, Timóteo, Hebreus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Em Hebreus 5:6 vai dizer aqui: como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando de Jesus. Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Moisés ou dos levitas. É segundo, primeiro, aquele que veio antes dos levitas, antes, no dia de Abraão. Está falando de Cristo, com Jesus, ó. 5:6 de Hebreus. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o dízimo que reinou lá atrás, que Abraão dizimou ao sacerdote Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, uma tipologia de Cristo, ele reina agora no ministério de Cristo. Os mãos fechadas, herégicos, continua pregando por aí, que diz mais da lei, né? E negando o direito da igreja, né? Do ministério de Cristo, né? Mas Deus vai cobrar de muitas pessoas que pregam essas mensagens lavado cerebral, né? Glória a Deus, aleluia. Agora, Gálatas 3:7. Né, irmão? Aqui, 3:7. Santo é Deus. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Confirmou a palavra, né? Agora, 23. E comerás perante o Senhor teu Deus no lugar que ele escolher para fazer habitar ali seu nome. O dízimo do teu grão, do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos das tuas ovelhas e dos teus gados, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. 24. E se o caminho for tão comprido que tu não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido, para pôr nele o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Amém? 25. Então o venderás e atarás o dinheiro na tua mão, e virás ao lugar que o Senhor teu Deus escolheu. Os israelitas viviam a uma grande distância do tabernáculo ou templo, o que significa que eles não podiam fazer que caminhassem os animais essa distância, nem levar grandes quantidades de trigo, etc. Ele devia vender a 10ª parte e logo levar o dinheiro ao tabernáculo e comprar ali os animais que se
necessitava para o sacrifício, etc. 26. E darás o dinheiro por tudo que gostar, por tudo que desejar, né? A tua alma, por vacas, ou por ovelhas, ou por vinho, ou por bebida forte, ou por algo que demandar, né? Que desejar, demandar e desejar a tua alma. E comerás ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua família. 27. Porém, não desampararás o levita que habitar dentro das tuas portas, porque não tem parte nem herança contigo. 28. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todo o dízimo dos teus produtos daquele ano e o guardará em tuas cidades. 29. Então virá o levita que não tem parte, nem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e serão saciados, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Significado do terceiro ano é como segue. O dízimo do primeiro e segundo ano devia ser comido perante o Senhor frente ao santuário, o que não se utilizava, e eles somente utilizaram uma pequena parte. O restante era dado ao santuário. O dízimo do terceiro ano era para os pobres e os necessitados, inclinando os levitas. Amém. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse momento. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja derramada em nossos corações, desde agora para todo sempre, assim seja. Amém e amém.